princípio da lei é apresentado por Jesus nos mesmos termos daquilo que é encontrado no Antigo Testamento. Não há uma desconexão. Existe talvez uma diferença de interpretação entre aqueles que discutiam com Jesus, os fariseus que questionavam Jesus em algum momento, do ponto de vista interpretativo do que eles traziam sobre, por exemplo, a guarda do sábado, e aquilo que Jesus falava sobre a guarda do sábado. Então a questão não era se o sábado deveria ou não ser guardado. A questão era como esse sábado estava sendo tratado pelos fariseus, pelos intérpretes da lei do tempo de Cristo e o próprio Cristo. Então o que Deus faz na pessoa de Jesus é da importância de trazer humanidade para aquelas pessoas que haviam perdido a humanidade, assim como as pessoas no Êxodo. Então o sábado, ele não é um dia onde nós deveríamos ter apenas cerimônias sendo feitas. Ele diz que o sábado ele foi feito para o quê? Para o próprio bem do homem, para que o homem se lembre de quem é seu Criador. Deus não escolhe um templo, um lugar marcado para estar conosco. E se fosse um lugar marcado, imagine a dificuldade para muitos. Agora, o que a Bíblia nos diz é que o sábado vem para nós. Queiramos ou não, estamos dentro do tempo. E queiramos ou não, o sábado vai ser uma realidade em nossas vidas. Agora a pergunta é, como eu vou me relacionar com Deus nesse dia? E nesse sentido, qualquer pessoa pode fazê-lo. O sábado é um dia de adoração. O sábado é um dia de abrir os olhos aos cegos. Mas que nós possamos reconhecer a Jesus como Senhor do sábado. Os fariseus, nessa condição, eles eram piores que os pagãos. Os pagãos não conheciam a verdade bíblica e eles pretendiam conhecer a verdade bíblica, mas eles não aceitaram o Senhor Deus que veio morar entre eles, ou seja, o próprio Salvador, Jesus Cristo, o doador da lei e do sábado. O ritmo do mundo moderno está cada vez mais acelerado. O tempo parece estar mais e mais curto e escasso. O trabalho que suga as energias em troca da subsistência, as várias opções de entretenimento que se apresentam como escape da rotina escravizante, cada um tem sua contribuição em nos jogar na turbulenta experiência da vida. Parece que o que realmente importa vai ficando para trás. Temos a nítida impressão de que não estamos ficando mais jovens, e ainda assim não estamos onde sempre quisemos estar. O que falta? Será que existe um antídoto para toda essa insanidade? A Bíblia apresenta no ápice de sua trama inicial o sétimo dia como conferidor de sentido e pontua a santidade e o amor de Deus como primordiais em sua criação. No episódio de hoje, veremos como Jesus se relacionou com o sábado ao longo de seu ministério, seja por meio de ensinamentos, falas ou por suas próprias ações e exemplos dados. Não saia daí, o Teólogos já vai começar. Há textos nos evangelhos que apresentam incidentes em que houve controvérsias e nós vamos nos deter aqui em alguns. Por exemplo, Mateus capítulo 12 em diante fala que por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes que na lei aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos,
não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, o centro desse texto é o fato de que os judeus contestaram a legitimidade do ato dos discípulos em relação à guarda do sábado. Disseram, olha, não é lícito, não é legítimo, não é permitido fazer em dia de sábado o que os teus discípulos fazem. Os fariseus pertenciam a uma seita muito rígida e que eles pretendiam guardar as tradições de Israel, como que estavam no Talmud, no Mishnah, assim, de maneira muito assim, fiel, muito estrita. E eles foram acusados, os discípulos, de transgressão do sábado, porque eles haviam colhido espigas e feito uma debulha no sábado, e isso era condenado pelo Mishnah. Note que a Bíblia não está falando disso. Não era Jesus, não é Deus que está condenando. Então, aos olhos dos fariseus, o que eles fizeram era um pecado, era algo ilícito. E então, Jesus defendeu os discípulos. Defendeu os discípulos dizendo assim, não lestes? Em outras palavras, Jesus estava dizendo que eles estavam ignorando a própria palavra de Deus. Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então, realmente, Davi, numa situação de apuro, de fome, de necessidade, ele pediu, no tempo dele, ao sacerdote se havia algum pão, e o sacerdote disse, e então o sacerdote, vendo a situação deles, deu o pão para eles, mas isso aos olhos de Deus não foi considerado um pecado, uma transgressão. Normalmente poderia ser uma espécie de profanação do santuário e do ritual, mas Deus olha o coração, essa é a grande verdade. Já no tempo de Samuel ele disse que os homens olham o exterior, mas Deus olha o coração. Então foi um ato de misericórdia naquele momento. Então nós temos que fazer diferença entre a letra da lei e o espírito de guardar a lei dos mandamentos de Deus e do sábado. Aqui Jesus está ensinando que na guarda da lei nós temos que colocar um item chamado amor e misericórdia. O amor cumpre a lei, disse o apóstolo Paulo. Portanto, Jesus também cita mais outra ocasião. Verso 5, ou não lestes na lei, ou seja, nas Escrituras, especialmente o Pentateuco, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Aqui está falando do serviço de Deus. Realmente é um tipo de trabalho que quem faz, ele fica isento de culpa. As Escrituras, o mandamento do sábado proíbe o trabalho secular, o trabalho para ganhar o pão de cada dia, para ganhar dinheiro. Então esse trabalho secular, a Bíblia diz, 6 dias trabalharás e farás a tua obra, diz Êxodo capítulo 20, ali de 8 a 11. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus. Mas interessante aqui, vale a pena a gente pensar um pouco, ali a criatura estava contestando o Criador. Ele que é o Criador de todos, ele que descansou no sábado, lá na criação, ele que abençoou o 7º dia, ele que santificou esse dia sagrado, agora está sendo contestado por criaturas sobre, e ouvindo dizer que não era lícito aquilo que os discípulos estavam fazendo.
outra coisa. Ele que doou a lei, ele que escreveu a lei, portanto, nada melhor do que essa própria pessoa para explicar o que é lícito e o que não é lícito fazer no dia sagrado do sábado. Então, Jesus citou 2 exemplos em que nós só entendemos isso quando colocamos no primeiro o item misericórdia, porque o homem não foi feito para ser escravo do sábado. O sábado é uma instituição que foi feita para o bem do homem. E segunda, aqueles que se envolvem no serviço de Deus, eles podem trabalhar tanto quanto outras pessoas trabalham durante os 6 dias, mas aquele é o trabalho sagrado, aquele é o trabalho na obra de Deus. E esse trabalho, então, quem se envolve nele, fica isento de culpa. Bem, então Jesus fala agora, ele estava falando da instituição do sábado, agora ele diz algo relacionado com a instituição do templo. Verso 6, aqui está quem é maior que o templo. Então, o templo não era um fim em si mesmo. Quer dizer, Deus é maior que o templo. Jesus Cristo, o Messias, maior que o templo. E no verso 7, então, Jesus mostra e escancara um pouco o tipo de religião que os fariseus tinham. Era uma religião verdadeiramente sem amor. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Eles tinham uma religião, a religião deles incluía, logicamente, o serviço sacrificial que apontava para Cristo, holocaustos. Mas todos os cordeirinhos mortos não substituíam e nem substituem a misericórdia, a piedade interior, a bondade de coração, especialmente em relação ao próximo. E Jesus então termina dizendo, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então ele está dizendo que ele é o Criador do sábado. Ele pode explicar exatamente como guardar o sábado. Então, com isso, entende-se que Jesus não está dizendo que a lei dos 10 mandamentos foi abolida, ou o mandamento do sábado, e que não vigora mais. Não, ele está apenas corrigindo uma maneira vesga, uma maneira legalista e farisaica de observar o dia do Senhor. Os 4 evangelhos destacam o quanto o ministério de cura de Jesus estava ligado ao sábado, e as controvérsias geradas pelos atos miraculosos de Cristo escalaram de tal forma que levaram os oponentes do Messias a querer silenciá-lo à força. Mas as curas sabáticas são destacadas de tal forma a revelar algo muito importante. O que Jesus faz e ensina está no centro de sua identidade. Revela não só quem ele é como Messias, mas nos dá um claro vislumbre de quem o próprio Deus é. Jesus, quando ele cura no sábado, nós podemos pensar que existem alguns aspectos importantes. Um deles é que ele não restringiu a sua cura somente aos outros dias da semana, mas também ao sábado. E isso também tem significados profundos para a nossa compreensão do próprio trabalho de Cristo em relação ao sábado. Então aí, agora a gente volta, por exemplo, para Marcos capítulo 2, verso 27. O sábado foi criado por causa do homem. Então, se a gente olha para o sábado apenas do ponto de vista daquilo que aconteceu no passado, a gente esquece que, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 5, ao apresentar o sábado, há uma relação justamente com a redenção de Israel. Então, o sábado ele acaba sendo um mandamento em que ele aponta para 2 direções, num primeiro plano, para a criação e para a redenção. Porque a mesma linguagem usada no Êxodo é a linguagem usada, por exemplo, mais tarde, por Paulo, falando da nossa própria jornada rumo a Canaã celestial. Nós usamos muito como cristãos o conceito de Canaã celestial. Quer dizer, nós estamos caminhando para a Canaã celestial. E nesse sentido, o sábado aponta tanto para o passado quanto para o futuro. Então, os milagres de Cristo, eles têm essa característica, né? Em João no capítulo 5, especialmente o verso 17, vamos ler o verso 16 também, é dito o seguinte: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado.
Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui existe um aspecto interessante quando nós olhamos todo o contexto. Existe aqui uma história de um paralítico que por 38 anos estava aguardando à beira de um tanque chamado Betesda. Uma tradução possível para o nome deste local significa Casa da Misericórdia. Era um lugar em que essas pessoas doentes permaneciam aguardando pelo agitado de águas. Havia uma história, uma expectativa de que se a água fosse agitada, era um anjo que havia agitado aquelas águas e que aquele que entrasse em primeiro lugar nas águas conseguiria a cura. Esse paralítico, ele estava ali à beira d'água. Quando Jesus pergunta a ele por que ele estaria ali, se ele queria ser curado, ele disse: sim, eu quero. Só que o problema é que eu não consigo entrar nas águas porque sempre tem alguém que entra primeiro. Eu fico olhando a própria incapacidade que aquele homem tinha de resolver o seu problema. Ele, paralítico, sentado ali à beira d'água, mas jamais conseguiria resolver o seu problema, porque sempre tinha alguém que, na interpretação dele, entrava primeiro às águas. Então ele já havia achado até uma explicação por que ele não se curava entrando nas águas. Eu fico olhando para essa história e pensando o seguinte: qualquer esperança ainda é melhor do que esperança nenhuma, porque para aquele homem paralítico, que não queria ser paralítico, estar à beira de uma água que se prometia de alguma forma dar a ele algum nível de esperança, era alguma coisa do que viver sem nenhuma possibilidade de esperança. Então, para ele, estar naquele lugar, naquela casa, naquele ambiente, que era, né, tinha um tanque, mas o nome do local, né, Casa de Misericórdia, soava a ele um lugar em que ele ainda poderia ter alguma esperança. Aí Jesus agora, num sábado, ele vai até ele. E aqui aparece uma outra característica que eu acho interessante, como Jesus fala, trabalha a questão do fazer o bem no dia de sábado, mas aqui vai além apenas de fazer o bem no dia de sábado. Vai além da questão da restauração no dia do sábado. Criar movimento naquilo que já não se movimentava há mais de 38 anos. Criar mobilidade naquilo que havia, pelo tempo, permanecido de forma a não produzir mais nenhum movimento. Aqui existe um aspecto que me chama a atenção, as pessoas podem encontrar a promessa de restauração no dia de sábado. Vivendo o sábado, eles também vivem a perspectiva da restauração. O sábado é como um antegozo da própria nova criação, daquele que pode oferecer a verdadeira esperança. É a entrada no dia da esperança, é a entrada da misericórdia. O sábado é um dia realmente de relacionamento com Deus. E Jesus conversa com aquele homem, como Adão e Eva conversaram lá no início, no primeiro sábado com Deus. Enquanto Deus falava sobre o jardim, agora aquele homem conversava aqui na beira de um poço, das suas expectativas, das suas frustrações, das suas incapacidades. E agora Jesus diz: eu quero que você se levante, levanta-te e anda. Ele conhece aqui a vontade de Deus. Então, é um dia em que ele se encontra com Deus. Então, eu acho interessante que num sábado está registrado aqui o encontro desse homem, fragilizado por todas as situações da vida, com Deus. E como ele é restaurado nesse dia. A experiência de restauração que o ser humano tem. É claro que, nesse sentido, o milagre aqui aponta também uma realidade espiritual. Embora talvez algumas doenças permaneçam em nossas vidas, mas existe a esperança de restauração. A perspectiva de que aquilo que o pecado contaminou, destruiu, um dia será tudo modificado, será tudo transformado. E nós realmente estaremos diante de Deus. E é curioso também, porque veja, para que o paralítico pudesse estar na perspectiva de ter uma esperança, ele saiu de algum lugar, foi até Betesda. Mas quantos paralíticos haviam em Jerusalém naquele tempo? Quantas pessoas doentes existem? Imaginem se nós tivéssemos marcado um lugar para estar com Deus. Então todos teriam que sair daquele lugar, ir para aquele outro e ainda dizer assim: olha, imagine se nós tivéssemos aqui um lugar que disséssemos o seguinte: olha, lá naquele lugar existe um anjo que está movimentando as águas. Se você sair do seu canto e for para lá, você vai se encontrar com Deus. E agora imagine uma pessoa que não tem dinheiro, não tem recursos. Como é que ele vai sair do seu lugar e ir a se encontrar com Deus? Não, eu vou fazer todo o esforço.
E agora imagine todas as pessoas indo para esse lugar e etc. Alguns podendo ir, outros não, uns com dificuldade, outros com menos dificuldade. Aí chega, nem todos podem ser atendidos, porque no espaço não cabe todo mundo. E agora? Como lidar com isso? Quando eu olho para o sábado, eu descubro uma coisa: o meu relacionamento com Deus pode acontecer em qualquer lugar em que eu esteja nesse mundo. Porque o tempo, nesse sentido, é democrático, ele alcança todos. O tempo ele não exclui as pessoas. Pelo contrário, o tempo permite que eu possa estar na presença de Deus onde quer que eu esteja, em qualquer circunstância, em qualquer condição social, em qualquer condição física. Deus permite a minha relação com Ele onde quer e a forma em que quer que eu esteja. Isso é extremamente importante para que compreendamos também sobre o caráter desse dia. É um dia extremamente democrático. Deus não escolhe um templo, um lugar marcado para estar conosco. E se fosse um lugar marcado, imagine a dificuldade para muitos. Eu fico olhando, por exemplo, para aqueles lugares que são lugares de grande importância para algumas religiões do mundo. E existem várias concentrações em vários locais desse tipo, em que as pessoas que têm aquela devoção, elas vão para um determinado local para cumprir um requisito religioso. Agora, o que a Bíblia nos diz é que o sábado vem para nós. Queiramos ou não, estamos dentro do tempo. E queiramos ou não, o sábado vai ser uma realidade em nossas vidas. Agora a pergunta é: como eu vou me relacionar com Deus nesse dia? E nesse sentido, qualquer pessoa pode fazê-lo, independente de estar numa cama, podendo estar adoentado, independente de estar numa igreja, ou ter outras pessoas da sua fé, ou estar sozinho. Em qualquer condição eu posso estar diante de Deus no tempo. E aquilo que aquele homem experimentou, de estar com Cristo, de conversar com Cristo, eu posso provar disso em qualquer lugar, em qualquer condição, seja condição social, física, seja o que for. Para mim, esse é o grande ponto que esse milagre apresenta. E ainda mais, o tempo que apresenta realmente a grande esperança de restauração. Quer dizer, o sábado ele se torna, mais uma vez, aquela perspectiva que nós já mencionamos de criação e nova criação. Aquele homem vivenciou a nova criação. E curiosamente, os fariseus o perseguiam porque a compreensão que eles tinham sobre o sábado fizeram com que ele perseguisse a Jesus. Existe hoje o mesmo perigo de pessoas que têm a compreensão sobre o dia de guarda começarem a perseguir aqueles que estão tentando cumprir aquilo que a palavra de Deus orienta. Há um risco de nós perdermos a dimensão do que significa o sábado bíblico e começarmos a perseguir aqueles que de alguma forma estão tentando cumprir aquilo que a palavra de Deus apresenta, tentar viver em relacionamento com Deus. Quer dizer, nós acabamos, por algum momento, por tradição ou dificuldades, ser dificuldade para aqueles que estão tentando cumprir a palavra de Deus. Esse é o grande risco que talvez alguns de nós podemos assumir, como os fariseus assumiram quando, ao verem aquilo que Jesus falava sobre o sábado, começaram a perseguir o próprio Cristo, né, sob esta acusação, porque ele fazia coisas no sábado. Aí vem aquela questão. Jesus diz: olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque ele está trabalhando, principalmente, em prol da nossa redenção. Jesus está trabalhando para que logo, logo possamos estar no descanso, e entrarmos no descanso, e a Bíblia diz que Jesus estará conosco, né, por toda a eternidade. Então, nesse sentido, Jesus agora está no trabalho para que novamente, lá no fim, também possa entrar no descanso. As curas no sábado eram atos deliberados de Jesus. Ele não tropeçava nesses conflitos por acidente. Não há versos onde ele diz: se eu soubesse que as pessoas ficariam chocadas, eu teria deixado para outro dia. Vez após vez, os evangelistas informam a seus leitores que Jesus compreendia as implicações de suas ações. Assim como outros milagres, o paralítico poderia ter sido curado em outro dia, ou talvez de forma mais discreta, mas as intenções do Mestre eram de restaurar a verdadeira essência do dia sagrado. Quando vemos o exemplo maravilhoso de Jesus, sem anular a letra da lei, procurando
interpretar para as pessoas corretamente que a guarda do mandamento inclui misericórdia, cuidado da pessoa necessitada, porque nós hoje também não seguirmos o maravilhoso exemplo de Jesus. E sem anular a lei de Deus, podemos ir à igreja, adorar o Senhor no sábado do Senhor, como ele tinha esse costume e como ele também ordenou no mandamento, mas no próprio mandamento está escrito: lembra-te do outro. Você foi escravo na terra do Egito. Lembra-te do estrangeiro, lembra-te do necessitado. É maravilhoso quando nós vemos pessoas participando, pessoas cristãs participando de uma feira de saúde, organizando ela. Enfim, há profissionais maravilhosos de saúde que, uma vez convidados, podem atender pessoas necessitadas, carentes, nos bairros. A necessidade por todos os lados, há pessoas sofrendo. Então, verdadeiramente, devemos ir à casa de Deus, adorar o Senhor, mas podemos escolher um tempo para dedicarmos a atender o necessitado. O coração de Jesus era um coração cuja natureza era salvar, sem deixar de... Ele pregava o Evangelho através dessas atitudes. As pessoas seguiam ele, as pessoas amavam ele, e onde ele passava não havia um grito de dor, porque ele atendia, ele curava as pessoas num tempo que a medicina não existia, em que era tudo assim primitivo. O Senhor falava, a doença deixava o indivíduo e as pessoas queriam escutar ele depois. Então, o método dele mesmo, até está escrito num livro Ciência do Bom Viver, página 143, que Jesus, ele se misturava com as pessoas, ele simpatizava com elas, ele supria a necessidade das pessoas, ele ganhava a confiança e depois ele dizia: segue-me. Então, o Evangelho passa pelas necessidades das pessoas. Certa vez Jesus disse que os fariseus, eles percorriam o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ganhar o indivíduo, tornava ele 2 vezes mais filho do inferno do que era antes. Então, é necessário que nós possamos ter o Espírito de Cristo mesmo, guardar os mandamentos de Deus com toda a fidelidade, mas colocar sempre o verdadeiro ingrediente que não pode faltar: misericórdia e amor, porque é a misericórdia e o amor que cumpre cada um dos mandamentos de Deus. Quando nós olhamos o Evangelho eterno, esse eterno implica que ele sempre existiu. Ele existia com uma promessa, e quando ocorreu a necessidade em Gênesis 3 que o homem pecou, aí ele foi apresentado. João chegou ali o dia de sábado, ele sai um pouco da onde estava e vai para algum local na ilha para se dedicar à oração, se dedicar ao seu relacionamento com Deus. E naquele momento, então, ele também é levado em visão a vivenciar as visões que ele agora relata no livro. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Elas nos remetem até o 4º mandamento. Quando aparece no 4º mandamento, dão um motivo pelo qual Deus ordenou que guardássemos o sábado como dia santo. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há.